Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos nessa manhã de domingo para uma escola dominical. Não como de costume, presencial, com os irmãos todos juntos, mas com os irmãos todos juntos de uma maneira, cada um no seu lar, cada um com o seu aparelho aí, nos ouvindo através da internet. Desta forma, nós também conseguimos louvar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, E nós agradecemos imensamente, essa oportunidade de estarmos aqui e pedimos que os irmãos sejam sempre orando uns pelos outros, que possamos cada vez mais estar unidos, no corpo de Cristo, de forma não presencial, mas de forma espiritual. Vamos dar início então à nossa escola dominical dessa manhã com uma oração de agradecimento, agradecer a Deus a vida, agradecer a Deus tudo que Deus tem nos feito, tudo que Deus tem nos dado. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome, por tudo que tu nos tem feito, por tudo que tu nos tem dado. Mesmo nesses momentos de crise, mesmo nesses momentos de tribulações, angústias que nós estamos passando, o Senhor tem nos confortado, o Senhor nos tem dado paz, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, tem mantido o seu povo unido, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. E agora, Senhor, aceita este nosso louvor dessa maneira, Pai, singela, mas que saia do fundo do nosso coração. Toda honra e todo louvor seja para Ti, Senhor. Em nome de Teu Filho, Jesus, pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Ainda, Senhor, irmãos, vamos agora ler a palavra de Deus, que está aberta agora na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e vamos ler o versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 6, de 1 a 5. Auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Os irmãos acompanhem, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não tendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo está dando aqui algumas notificações em relação ao auxílio mútuo e a nossa responsabilidade como cristãos de ajudarmos mutuamente uns aos outros. E Paulo fala aqui no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei de Cristo é esta? É o mandamento que Cristo nos deixou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a lei que Cristo nos deixou. Isso que Paulo está dizendo, Vamos confortar uns aos outros, Vamos levar as cargas uns dos outros, Embora, irmãos, nós não tenhamos as mesmas ideologias de todos, os mesmos pensamentos uns dos outros, cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem uma forma de ver o mundo, uma forma, uma postura de ver as coisas, cada um tem uma realidade política, social, mas isso não importa, o que importa é nós termos a mesma fé, o mesmo amor, isso que a palavra de Deus nos diz, nos manda fazer. Então que nós possamos, nesse momento de tribulações que estamos passando, uns acham que uns estão certos, outros acham que o governo está errado, outros acham que
que isso mesmo tem que ser feito, temos que ficar de quarentena, outros acham que isso é bobagem, né? Não importa, irmãos, o importante é que nós, nesses momentos de dificuldade, levemos as cargas uns dos outros, nos preocupemos com nossos irmãos, né? É isso que a palavra de Deus nos dá, é isso que nos ensina, é isso que esse texto está nos mostrando agora. Que Deus nos abençoe, que Deus realmente, né, faça resplandecer sobre nós a sua luz. E agora, irmãos, né, depois desse texto lido, nós vamos entoar o hino de número 178, o hino que fala do amor fraternal. E podemos cantá-lo também em nossos lares aí, né? Os irmãos, fiquem à vontade. O hino 178. Belíssimo hino, né, que fala aí do amor fraternal, o amor que não é maldizente, o amor, né, que tem lealdade, o amor que combate a falsidade, o amor que realmente deve estar sempre nos nossos corações, né, que esse hino seja sempre conosco nas nossas vidas. Agora, irmãos, passando para uma segunda parte, vamos ouvir a palavra de Deus, que nos vai falar ao nosso coração hoje.
E para essa palavra de Deus, eu convidei aí nosso irmão presbítero Rogério, que nos levará a mensagem, né? Que ela possa ser edificante para nossas vidas, né? Realmente, e que Deus possa também estar usando sempre o presbítero Rogério nas suas palavras, né? Tão edificantes para a nossa igreja. Ouçamos aí o nosso irmão, o que a palavra de Deus tem para nossas vidas hoje. Bom dia a todos, quero saudá-los com amor fraternal em Cristo, dizer que estou com saudade dos irmãos. Trago também um abraço carinhoso de toda a minha família, um abraço virtual, porque nesses tempos de calamidade, de isolamento social, estamos impedidos de nos abraçarmos, estamos impedidos da comunhão presencial, mas, irmãos, não estamos impedidos da nossa comunhão com o nosso Deus. Também da edificação, quer seja em família, quer seja como igreja, com as ferramentas que nos são disponibilizadas pelas mídias sociais, temos a oportunidade de, distantes, mas juntos pela fé, estarmos em volta da palavra de Deus para a nossa edificação. É por isso, irmãos, que, sob a direção da Superintendência da Escola Dominical, nós, nesse domingo, 19 de abril de 2020, retomamos os estudos das classes da Escola Dominical. Então, sem mais delongas, irmãos, porque o nosso tempo não é muito longo para a preparação desse vídeo, nós vamos retomar os estudos da nossa lição. Hoje, os irmãos peguem aí as suas revistas que receberam da Escola Dominical. Hoje vamos retomar com o estudo da lição de número 10. Lição de número 10. Igreja Restauradora, cujo texto base servirá para a nossa lição nesta manhã, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11. O tema da nossa lição é a Igreja Restauradora, irmãos. E dentro dessa lição nós vamos falar um pouco sobre a comunhão, tão importante para as nossas vidas espirituais. Então, irmãos, já de posse da revista, de posse de suas Bíblias, eu vou ler o texto base da nossa lição, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 11, que diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, para início daquilo que vamos estudar nessa manhã, eu já quero deixar bem claro que aquilo que estamos olhando aqui nesse texto, Paulo falando sobre o segundo caso de disciplina na igreja, nada tem a ver com aquele caso relatado na sua primeira carta, no capítulo 5,
quando ele trata daquele indivíduo que possuiu a mulher de seu pai. E ele orientou a igreja de Corinto a exercer a disciplina sobre aquele indivíduo, dando alguns parâmetros e dando até o seu voto para quando reunidos em conselho pudessem tomar a decisão com relação àquele fato que ocorreu. Aquilo que nós estamos vendo aqui, apesar do autor da lição trazer um ponto de que possa haver qualquer tipo de correlação, o contexto daquilo que nós vemos escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios vai demonstrar que isso que está relatado aqui não tem nada a ver com aquele fato ocorrido na primeira carta aos Coríntios, aquele caso de disciplina. Nós vamos perceber isso e vamos atentar para esse fato no decorrer da explanação dessa lição. Primeiramente, para nós entendermos o contexto daquilo que Paulo está falando, até mesmo da sua introdução nessa carta, do que ele fala ali no capítulo 1, e depois seguindo com esse fato que Paulo traz, nós devemos entender as circunstâncias, né, que trouxeram até esse ponto, e Paulo está trazendo esse fato relatado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículos 5 a 9, depois que Paulo fez toda aquela exortação com relação à igreja de Corinto, todos os fatos que ali estavam acontecendo, as divisões, as secções, todos os problemas de disciplina, tudo que acontecia naquela igreja, no final dessa carta, no capítulo 16, versículos 5 ao versículo 9, Paulo faz uma promessa à igreja de Corinto de que quando Paulo estivesse se encaminhando para a Macedônia, Paulo passaria então pela igreja de Corinto para rever os irmãos. E a promessa de Paulo era maior, irmãos. Paulo pretendia passar uma segunda vez na igreja de Corinto. Ele passaria quando estivesse encaminhando para a Macedônia, passaria pela igreja de Corinto, e quando estivesse retornando da Macedônia, passaria novamente pela igreja de Corinto. Esse era o desejo de Paulo, porque Paulo tinha muito zelo, amor por aqueles irmãos. Uma igreja implantada por Paulo, Paulo sempre tinha um carinho fraternal por essas igrejas implantadas por ele. Então Paulo realmente faz essa primeira visita à igreja de Corinto. Quando está se encaminhando para a Macedônia, Paulo passa pela igreja de Corinto. Mas o interessante, irmãos, que nós vamos perceber é que quando Paulo tem essa passagem pela igreja de Corinto, Paulo encontra ali uma situação inusitada. Pela tendência de divisão que tinha naquela igreja, muitos grupos, aqueles que se diziam de Apolo, de Paulo, de Cefas, de Cristo. Uma pessoa que não identificamos quem é essa pessoa nas Escrituras, se levantou contra a autoridade de Paulo, se aproveitando dessa divisão causada nessa igreja. Alguém ali, se levantou enquanto um falso mestre, arrebanhou aquelas pessoas que eram contrárias à autoridade de Paulo e fez algum tipo de rebelião à pessoa de Paulo. Então, quando Paulo estava visitando a igreja de Corinto, antes de se deslocar para a Macedônia, Paulo encontrou ali um grupo rebelde, um grupo que se levantou contra a sua autoridade, um grupo que questionava a autoridade apostólica de Paulo, um grupo que questionava a força de Paulo. Então, Paulo sai daquela igreja entristecido, se dirige à Macedônia, e quando Paulo chega na Macedônia, triste, angustiado com tudo que acontecera enquanto estiver ali por ocasião dessa visita,
Paulo resolve então escrever uma carta para a igreja de Corinto. Não a primeira carta, uma carta. Depois dessa sua passagem, depois dessa sua visita na igreja de Corinto, e depois do seu deslocamento à Macedônia, Paulo, enquanto está na Macedônia, resolve escrever uma carta para a igreja de Corinto, demonstrando toda a sua indignação, demonstrando toda a sua tristeza com aqueles irmãos, falando do que lhe acontecera, dessa rebeldia que se instaurou dentro da igreja, do questionamento quanto à sua autoridade. E Paulo, então, resolve remeter Tito até a igreja de Corinto para que Tito, então, levasse essa carta. Nós vamos ver alguns indícios dessa carta que Paulo escreveu enquanto estava na Macedônia, relatando tudo o que acontecera. Já podemos ver indício dessa carta no próprio capítulo 2, no versículo 4, quando Paulo já relata: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, nessa segunda carta, em que Paulo está escrevendo, Paulo relata os motivos por que escreveu aquela carta que ele encaminhou à igreja de Corinto por intermédio de Tito. Então, essa é a circunstância, irmãos. Paulo está tratando aqui agora, no capítulo 2, dos versículos de 5 a 11, dessa pessoa que causou um tipo de rebelião contra a autoridade de Paulo, levantou um grupo para se rebelar contra a autoridade de Paulo, quando Paulo passou ali em visita pela igreja de Corinto, que estava se deslocando à Macedônia. Fato que trouxe muita tristeza e angústia para a vida de Paulo, e Paulo então escreve uma carta para a igreja de Corinto, relatando esses fatos. E também nós vamos ver indícios, não somente indícios dessa carta, mas também a consequência, o resultado que essa carta aplicou na vida dos irmãos da igreja de Corinto. Isso está relatado lá no capítulo 7 dessa segunda carta de Corinto, versículos de 5 a 11. Os irmãos acompanhem aí a leitura que eu vou fazer. Paulo está então falando dos efeitos que essa carta teve na vida dos irmãos de Corinto. E como Paulo tem conhecimento dos efeitos que essa carta produziu na vida dos irmãos. Porque Tito, que tinha sido encaminhado para Corinto para levar à igreja essa carta, Tito então retorna para a Macedônia e retorna com informações. Como que a igreja recebeu essa carta, como que a igreja agiu após o recebimento dessa carta. Então Tito relata, após o seu retorno à Macedônia, Tito relata tudo o que aconteceu a Paulo. E Paulo vai falar um pouco dessa reação, desse relato de Tito, daquilo que aconteceu com os irmãos na igreja de Corinto. Então diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus,
para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Então, irmãos, veja bem, Tito retorna de Corinto para a Macedônia, onde Paulo estava, depois que Tito tinha levado a carta que Paulo escreveu aos irmãos, relatando a sua tristeza, a sua angústia com aquilo que ocorreu na sua visita na igreja de Corinto, e Tito traz informações confortantes ao coração de Paulo. Informações essas que alegram o coração de Paulo, porque os irmãos, ao receberem a carta de Paulo, ao entenderem o relato de Paulo, a tristeza de Paulo, a angústia de Paulo com tudo aquilo que ocorreu na sua visita anterior à igreja de Corinto, por causa daqueles irmãos que contra ele se rebelaram, por causa desse falso mestre que se intitulou autoridade, questionando a autoridade de Paulo, questionando o ministério apostólico de Paulo, questionando o ministério evangelístico de Paulo, né? Comparando de maneira a menosprezá-lo com relação aos demais apóstolos do Senhor Jesus. Depois que Paulo relata, então, toda essa situação nessa carta, os irmãos dão razão àquilo que Paulo estava falando. E os irmãos ficaram por um breve tempo contristados com tudo que ocorrera. E não só contristados, irmãos, nós vamos perceber, então, ali naquilo que Paulo está relatando no capítulo 2, que é o texto básico da nossa lição, que os irmãos não só ficaram contristados, mas que os irmãos, em defesa de Paulo, tomaram as atitudes corretas para a resolução daquele problema. E que solução foi essa, irmãos? Então, nós percebemos que os irmãos exerceram, então, a disciplina com relação àquele irmão que se fez falso mestre e se levantou causando uma rebelião contra a autoridade de Paulo. Os irmãos já tinham a experiência, Paulo já tinha exortado esses irmãos quanto à necessidade de disciplina na igreja, quando Paulo fala lá na sua primeira carta, daquele caso que já relatamos, daquele irmão que tinha possuído a mulher de seu pai, tudo mais, e Paulo então já tinha orientado que a igreja não pode ser displicente, negligente com relação à administração da disciplina dentro da igreja. Então, esses irmãos já estavam orientados a respeito de como proceder num caso de disciplina dentro da igreja. Então, após receber essa carta, entregues a eles por intermédio de Tito, os irmãos zelam pela autoridade de Paulo, os irmãos dão razão àquilo que Paulo está informando, àquilo que Paulo está relatando na sua carta. Os irmãos resolvem então exercer a disciplina com relação a esse irmão, a esse que se levantou uma falsa autoridade, questionando e se rebelando contra a autoridade de Paulo. E não só isso, irmãos. Os irmãos, o que me parece é que os irmãos atentaram às orientações anteriores de Paulo com relação à aplicação da disciplina. Veja bem que na primeira carta de Paulo, quando Paulo orienta que a igreja exercesse a disciplina, lá no finalzinho do capítulo 5, Paulo vai dar algumas orientações com respeito àquele caso específico. E vai falar: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão,
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, Paulo ali dá uma exortação, né, com base naquele caso específico, que a igreja deveria proceder à exclusão daquele indivíduo, o afastamento completo da comunhão. E o que me parece é que os irmãos, atentando àquela orientação anterior, os irmãos também tomaram uma atitude com relação a esse irmão, a essa pessoa que agora se levanta contra a autoridade de Paulo, exercendo então a disciplina na igreja, afastando completamente esse indivíduo da comunhão dos santos. Então, irmãos, nós temos aqui um primeiro ponto muito importante, que é a aplicação da disciplina. A disciplina, como nós já vimos no estudo anterior, inclusive quando estudamos sobre aquele mesmo caso, que ela não pode ser negligenciada. Mas a aplicação da disciplina, ela deve seguir alguns parâmetros específicos na palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender que um pecado cometido, uma falta cometida, em primeiro lugar, ela é cometida contra Deus. Porque um pecado é uma quebra de um preceito, de um mandamento estabelecido pelo próprio Deus. Então, o pecado, no primeiro momento, ele quebra a comunhão do indivíduo com Deus. Ele afasta esse indivíduo da comunhão com Deus. Veja bem, Davi, lá no Salmo 51, quando ele escreve esse salmo, um salmo de arrependimento, porque ele foi confrontado pelo profeta Natã com relação ao seu pecado com Batseba. E no versículo 4 desse salmo, ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no julgar. Veja bem, Davi está relatando que pequei, ó Senhor Deus, pequei contra ti e contra ti somente. Os irmãos vão falar, mas ele não pecou com Batseba, né? E isso não trouxe consequência a muitas outras pessoas. Então o pecado de Davi influenciou em muitas outras pessoas. Bem, como nós falamos, irmãos, em primeiro lugar, de uma maneira mais completa, né, de uma extensão mais profunda, todo pecado é contra Deus, porque ele transgride um preceito estabelecido pelo próprio Deus, um preceito de relacionamento, um mandamento, uma lei. Então esse pecado, na sua essência, ele é contra Deus. E num segundo momento, irmãos, esse pecado traz consequência direta com relação a terceiros. Por isso, muitas vezes, nós vemos que as consequências desse pecado, ou a nossa transgressão da lei de Deus, afeta diretamente o nosso irmão, afeta diretamente ao nosso próximo, né? Também por isso, o próprio Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 4, vai dizer: acautelai-vos, se o irmão pecar contra ti, se arrepender e vier e te pedir perdão, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes se arrepender e te pedir perdão, você deve perdoar. Né? Veja aqui que o Senhor Jesus está falando, olha, se pecar contra ti, quer dizer,
se a transgressão dos preceitos de Deus trouxer uma consequência direta contra você, e ele é arrependido, e nesse arrependido significa que ele já pediu perdão a Deus, e agora ele está tentando restabelecer o relacionamento com o próximo. Se ele vier então te pedir perdão, tentando remediar a consequência do seu erro, você então deve perdoá-lo. Então veja que a disciplina, num primeiro momento, irmãos, segundo os preceitos estabelecidos, sempre busca o arrependimento, busca levar o malfeitor, busca levar o transgressor, busca levar o pecador ao arrependimento. Esse é a essência do objetivo da disciplina. E a palavra de Deus nos ensina dessa forma. O próprio texto de Hebreus, quando vai falar dos propósitos da disciplina, vai falar que Deus, como um pai amoroso, corrige o filho a quem ele ama. Para que esse filho corrigido tome consciência do seu erro, se arrependa e retorne então aos braços do pai. Como nós disciplinamos nossos filhos, irmãos. Eu, como pai, posso falar dessa experiência. E os irmãos também têm o mesmo exemplo, certamente têm. Quando nós disciplinamos nossos filhos, quando eu ponho minhas filhas, imponho algum tipo de castigo, algum tipo de correção, algum tipo de disciplina, porque elas cometeram algum erro, no meu coração, juntamente com a disciplina, vai o desejo de que elas se arrependam, de que elas cheguem perante mim e falem: Pai, me perdoa, porque eu errei, eu te desobedeci, eu não quero mais fazer dessa forma, eu não quero mais errar desse jeito. Então, o meu coração, ao discipliná-las, já vai com o objetivo de perdoá-las, de ver nelas o arrependimento pelo erro cometido, de que elas possam crescer, de que elas possam aprender com o erro. Então esse é o objetivo da disciplina aplicada dentro da igreja, irmãos. Quando nós aplicamos a disciplina dentro da igreja, essa disciplina já tem que ter o caráter objetivo de alcançar o arrependimento, para que haja então a proporção do perdão dentro da igreja. Para que isso de forma nenhuma abale a comunhão. Então esse é o objetivo maior da aplicação da disciplina dentro da igreja, para que haja arrependimento. Então Paulo demonstra aqui, de uma maneira objetiva, o que parece é que essa disciplina foi aplicada pelos irmãos. Quando Paulo diz assim: basta-lhe, ali no versículo 6 do capítulo 2, basta-lhe a punição pela maioria. Então Paulo está dizendo que aqueles irmãos, então, tomando consciência de tudo que ocorrera, através da carta que Paulo lhes havia escrito, foram até esse irmão que se levantou, que se rebelou contra a pessoa de Paulo, e aplicaram, então, a disciplina, afastando esse irmão da comunhão. E de alguma forma, irmãos, entrando já no segundo objetivo da aplicação da disciplina dentro da igreja, me parece que houve arrependimento da parte desse indivíduo. Esse indivíduo, então, vendo a disciplina sendo aplicada, ele, então, afastado da comunhão da igreja, me parece que houve, então, um arrependimento desse irmão, a ponto de ficar contristado, de ficar angustiado, de se ver entristecido por tudo que ocorrera. Então, irmãos, havendo arrependimento, sendo aplicada corretamente a disciplina dentro da igreja e percebido o arrependimento do pecador, Paulo então dá a orientação que nos serve para a nossa comunhão na igreja, de como a igreja deve reagir com relação
ao irmão disciplinado que se arrepende do seu pecado. E Paulo fala assim: basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu fico muito feliz de saber que os irmãos, com consciência, com zelo, não ficaram alheios ao erro dentro da igreja, ao pecado dentro da igreja. Os irmãos exerceram a disciplina com relação a um irmão faltoso. Também percebo que essa disciplina produziu efeito na vida desse irmão, a ponto dele se arrepender pelo seu erro, se arrepender pelo seu pecado. Mas agora, irmão, ele, afastado da comunhão, está se sentindo muito triste. Então é hora da igreja produzir o outro lado da disciplina, que é, através do perdão, acolher o faltoso, demonstrar amor. E aí Paulo dá um dos motivos pelo qual a igreja deve agir dessa forma. Paulo vai falar assim: para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Veja bem, irmãos, como que alguém, mesmo faltoso, mesmo disciplinado, agora arrependido, pode viver distanciado da comunhão? Pense na tristeza que estamos sentindo atualmente, porque não podemos estar em comunhão por um motivo alheio à nossa vontade. Nesse tempo de isolamento social, nós estamos afastados, impedidos da comunhão com os irmãos. Isso, de alguma forma, tem nos trazido uma certa tristeza, porque nós nos alegramos mutuamente. Agora, você imagine aquele irmão que está sendo impedido da comunhão, impedido de estar com os irmãos, porque ele cometeu uma falta e agora, arrependido dessa falta, pede perdão, mas a igreja se mantém dura, fria, e não acolhe esse irmão como deve acolhê-lo. E esse irmão, então, repleto de vergonha, de tristeza, ele por si só se afasta cada vez mais da presença dos irmãos, da comunhão dos santos, e isso vai lhe causando angústia, tristeza tamanha. Então esse é o primeiro motivo que Paulo coloca aqui, né? Para que esse irmão não venha, então, se entristecer, se angustiar de tal forma a ponto de se afastar completamente da presença dos irmãos. Então Paulo fala que a igreja deve demonstrar amor, a igreja deve confortar, a igreja deve acolher esse irmão. E veja bem, irmãos, o pecado, a falta cometida, uma vez que haja arrependimento, uma vez que haja perdão, essa falta não pode servir como uma marca eterna para esse irmão dentro da igreja, a fim de que muitos passem a apontar-lhe o dedo ou fazer qualquer tipo de acepção com a vida desse irmão, para que ele nunca se sinta bem-vindo na comunhão dos santos. Pelo contrário, uma falta perdoada deve ser esquecida, esse irmão deve ser abraçado, deve ser acolhido. E, irmãos, Paulo então vai lhe trazer um segundo motivo, vai nos trazer um segundo motivo. Lá no versículo 11, Paulo vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Qual é o desígnio de Satanás, irmãos? Quebrar
a unidade, a comunhão da igreja. Se a igreja não sabe tratar ou exercer o perdão nos casos em que são necessários a aplicação da disciplina, a igreja está abrindo um campo fértil para a ação de Satanás. Irmãos, onde há falta de perdão, onde há juízo humano, onde há falta de amor, acepção, tudo isso é um campo fértil para a ação de Satanás, para cumprimento do seu desígnio, que é quebrar a unidade da igreja. Então Paulo fala, irmãos, ajam dessa forma. Já houve disciplina, já houve arrependimento, que haja perdão e que esse perdão venha demonstrado através de amor, de acolhimento, de amor fraternal, de carinho, para que esse irmão agora se sinta novamente bem-vindo ao seio da igreja e possa juntamente no contexto da comunhão adorar ao Senhor com alegria. Esses são os ensinamentos de Paulo aqui que nós retiramos desse texto aqui, irmãos, para o estudo desta manhã. E só para finalizar, irmãos, que já estamos com o nosso tempo bem alongado, eu quero só deixar com os irmãos aquilo que está relatado na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 11 a 13. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, irmãos, segundo as orientações de Paulo, a disciplina deve sim ser aplicada na igreja com muito zelo, com muito amor, sendo que o objetivo da disciplina não é a exclusão de qualquer pessoa, não é o afastamento puro e simples, não é a acusação, o apontamento puro e simples, mas sim visando o arrependimento, e diante do arrependimento, do pedido de perdão, o restabelecimento da comunhão, para que a igreja mantenha a unidade, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Deus assim, irmãos, nos abençoe nesta manhã, nos ensine a termos a comunhão nos termos estabelecidos por Deus, possamos demonstrar uns para com os outros realmente o amor fraternal, o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter uns pelos outros, e a alegria de estarmos juntos sempre na presença do Senhor. Com todos, então, irmãos, bom dia, bom domingo na presença do Senhor. Irmãos, muito bom, né, ouvir a palavra de Deus, ouvir a sua palavra falando nos nossos corações de forma tão clara, tão objetiva para nossas vidas, que isso nos traz conforto, traga-nos conforto para nossos dias, né, de tribulações hoje em dia. Sabemos que nós podemos contar com a palavra de Deus, porque ela é a única regra de fé e prática, né? Ela nos mostra realmente o poder de Cristo, o amor de Cristo para nossas vidas. E que Deus continue sempre abençoando aí o presbítero Rogério, né, ministrando aí a palavra para nossa. Deus abençoe ele, abençoe toda a sua família. Irmãos, caminhamos agora para o final, né, dessa escola dominical, e agora hoje temos uma coisa especial aí, que é uma programação especial feita com as crianças,
né? Então nós vamos ouvir hoje, né, nossas crianças através aí de um vídeo que foi feito, coletado na casa de cada uma delas, né, com as suas tarefas, né, e nós ficamos muito contentes, muito felizes, né, de ver que nossas crianças também não estando presentes, né, mas elas também estão participando aí da escola dominical, participando aí dos seus cultos diários, elas estão ouvindo a palavra de Deus dentro dos seus lares. Isso nos alegra muito no nosso coração. Vamos ouvir, né, as nossas crianças aí, o que ela tem para nos falar hoje. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom
Sandra, professora, da Sandy, que tem se esforçado aí para levar também, nos ajudado aí a conduzir essa escola dominical aí, nesses domingos aí próximos aí, até nós retomarmos aí a nossa comunhão, né, de forma constante aí. Agora, irmãos, vamos passar aos nossos aniversariantes dessa semana. Essa semana nós temos 2 aniversariantes, né? Presbítero Ronaldo faz aniversário dia 26/4. E Thaís, né? Thaís Domingues também faz aniversário, né? No 26/4. Que a paz de Deus, né, que esteja com nossos irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre ele, sobre os nossos irmãos, sobre as suas famílias. Deus continue sempre abençoando-os, né, nos seus ministérios, nas suas vidas, quer, né, seculares, quer na família, quer, né, na vida espiritual, né, que Deus tenha realmente grandes bênçãos para cada um dos nossos irmãos. E essa semana, irmãos, se lembrem de orar por eles no dia 26, lembre aí de, né, ligar para eles através de uma mensagem, através, né, de uma simples ligação, para que os irmãos, né, sejam também, né, confortados uns pelos outros. É a nossa função também nesses momentos aí de crise. E terminando a nossa escola dominical, também temos um especial aí que nós gravamos aí, né, um cântico, né, feito pelo nosso irmão Beto e a nossa irmã Carol, né, que também estão conosco aí, nos ajudando nessa escola dominical. Então vamos ouvir esse cântico, né, com o Beto e a Carol. Logo após o cântico, nós iremos fazer uma oração pelo nosso pastor, reverendo Alexandre, e após a oração nós também vamos recitar o motto da nossa escola dominical. Vamos ouvir esse cântico, nossos irmãos. Sempre há de existir
belíssimo cântico, né? Que Deus abençoe a vida desses irmãos, né? Que sempre tem trabalhado para a honra e glória do nosso Deus. Queremos deixar aqui agora nossos sinceros agradecimentos a todos que nos têm ajudado, né? Sandra, Sandy, né? O Beto, a Carol, o Rogério, o Rafael, que está por trás das câmeras aí, nos ajudando aí, né? Tirando os erros que nós estamos cometendo, acertando os detalhes para que esse vídeo saia, né, o melhor possível, né? De maneira não profissional, mas que saia aí adequado aí, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um deles. Vamos recitar um moto e terminando, né, depois do moto, nós também vamos deixar alguns vídeos, algumas fotos aí de lembrança com os irmãos, quando nós fizemos alguns encontros aí com todos os irmãos, para um momento flashback aí, para os irmãos relembrarem aí os momentos de comunhão que nós sempre tivemos, nossa igreja sempre teve, né? E para que os irmãos relembrem, né? E que os irmãos realmente sintam falta, que peçam a Deus para que realmente nós voltemos a nos comungar realmente, né? De forma presencial, porque isso nos faz falta, né? Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que Tu nos tem nos dado de pertencer ao Teu povo, Senhor. Estamos congregados, Senhor, para estudarmos, para bendizermos Teu santo nome, Senhor. Queremos agradecer imensamente a nossa igreja, queremos pedir que o Senhor esteja presente na vida de cada um dos nossos irmãos, suprindo todas as nossas necessidades, ó Pai, quer materiais, quer espirituais, quer físicas, Pai, quer de saúde, o Senhor esteja suprindo, Pai, com a Tua santa e poderosa mão. E nesse momento, Senhor, queremos agradecer os nossos aniversariantes, que o Senhor invista, Senhor, de bênção na vida de cada um dos seus familiares. Tanto a Thaís como o Ronaldo, o Senhor esteja com eles, guardando e dirigindo as suas vidas, ó Pai. Que eles sejam testemunhas de Ti. Senhor, nos guarde essa semana, que busquemos cada vez mais a Tua presença, Senhor. E também nos fortaleça, Senhor, aumentando-nos a fé, Pai, aumentando-nos o amor uns com os outros. Também pedimos pelo reverendo Alexandre, sua família, onde quer que ele esteja, o Senhor esteja também, Senhor, agindo na vida do nosso servo, nosso pastor, guardando e guiando, Senhor. Novamente, Senhor, proteja a nossa igreja, em nome de Teu Filho Jesus, que eu peço e agradeço com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. No nosso moto, irmãos, né, vamos recitá-lo aí, né, para os irmãos se lembrem, né, do que nós somos, né, os irmãos, né, tenham em mente o que nós somos, né. Mateus 5,16, né, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, né, nesses momentos difíceis, e que confiemos em Deus, sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Tenham um bom dia, irmãos, graça e paz a todos, e que voltemos a nos reunir mais à noite para um culto em nome do nosso Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Amém.